Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 17 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 15h45 na Série A italiana, a Fiorentina recebe o bom time da Atalanta, pelo menos fora de casa. A Atalanta é um dos melhores times da competição. A Fiore, que está envolvida em competições da UEFA, está disputando a Conference League, fase de quartas de final. Enfrentou o Lech Poznan da Polônia no primeiro jogo lá na Polônia e venceu por 4-1. Vai ter o segundo jogo agora na quinta-feira, mas sinceramente está bem tranquilo, a não ser que aconteça ali um desastre. A Fiorentina está bem encaminhada para essas semifinais da Conference League, que é uma competição que foi vencida pela primeira vez por outro time italiano, né, a Roma. E olha, a Fiore tem time para chegar, tá? Se eu não me engano, na minha opinião, dos times que estão ali, é um dos times que pode levar esse caneco para casa, tá? A situação da Atalanta e da Fiorentina nessa tabela já é um pouco diferente, são 7 pontos de diferença. A Atalanta busca uma classificação direta para a Liga dos Campeões. Se der para ficar dentro da Europa League, da zona de Europa League, melhor ainda, né? A Conference seria ali uma coisa não tão boa, mas pelo menos já é alguma coisa. Já a Fiorentina se agarra na possibilidade de, caso seja eliminado da Conference, seja agora no jogo da volta, que é difícil, ou numa semifinal, ou numa final, ou não vença a competição, que ela tente pelo menos uma busca de competições europeias novamente, que é sempre bom para o financeiro do clube, tá? Dentro de casa, a Fiore tem 6 vitórias em 15 jogos, é um time na média, inclusive marcou a mesma quantidade de gols que sofreu, e o principal destaque aqui nas campanhas é fora de casa a Atalanta. Porém, o momento da Fiorentina é melhor. Nos últimos 10 jogos, a Fiore não perdeu nenhum jogo, foram 9 vitórias e um empate. 9 vitórias e um empate. Então, realmente é uma campanha excepcional nesses últimos jogos da Fiorentina. A Atalanta, por mais que tenha uma boa campanha fora de casa, nos últimos jogos perdeu para o Napoli, para o Milan, para o Sassuolo e para a Inter, venceu a Lazio e a Cremonese. Dos times que se destacam, somente a Lazio, a Atalanta conseguiu vencer e com um destaque negativo. Não conseguiu furar as defesas de nenhuma equipe forte nos últimos jogos, tirando a Lazio. Bateu no Cremonese, aí já é mais fácil, convenhamos, tá? A Fiorentina dentro de casa, bateu no Lecce, no Sivasspor, aqui o Sivasspor Conference League, no Milan e no time do Spezia, e tomou gol do Milan e do Spezia. Vem tomando gols com menos frequência nos últimos jogos o time da Fiore. Utilizando o PDF de apoio, as duas equipes venceram pouco os seus jogos dentro e fora de casa, porém, como fora de casa a gente tem um nivelamento mais baixo, a Atalanta acaba tendo uma campanha com destaque. O time da Atalanta sai um pouquinho mais na frente quando joga fora de casa do que a Fiore quando joga em casa, ou seja, mostra um pouco mais de iniciativa, mas realmente são números muito parecidos. As duas equipes só falharam em marcar em 20% dos seus jogos, porém, a Atalanta deixa de sofrer gol com mais frequência, então eu tenho uma leve superioridade da Atalanta defensiva e ofensivamente. Na primeira etapa não tenho superioridade clara, por mais que eu tenha uma Atalanta vencendo um pouco mais. O número de derrotas é muito parecido, o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. No segundo tempo, eu tenho um desempenho muito melhor da Atalanta. O time tem o dobro ou mais do que vitórias, continua tendo o número de derrotas um pouco mais alto, porém melhora um pouco o seu condicionamento defensivo e melhora a sua potência ofensiva. Então dá para ver uma leve superioridade do time da Atalanta. A Fiore continua sofrendo e marcando 10 gols, não muda tanto em relação ao primeiro tempo. Se você é trader, é aquele tipo de jogo que você não deveria trazer nenhum preconceito, nenhum viés, nenhum conceito de últimos jogos ou de campanha para que você não seja influenciado, porque ao mesmo tempo que eu posso pesar na balança o fato da Atalanta estar com uma cotação de 3, tendo a terceira melhor campanha da competição fora de casa, e você pode pensar, poxa, será que não é um bom jogo para trabalhar a favor da Atalanta? Você também tem que pensar que a Fiorentina não perde a 10 jogos. São 9 vitórias e um empate. Então eu acho que balanceia bastante. Por mais que a Fiore não esteja tão bem colocada quanto a Atalanta, a gente tem que lembrar que a Fiorentina está disputando Conference League já faz algum tempo e a Atalanta não está disputando nenhuma competição europeia este ano. Já foi nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas não está disputando nenhuma competição europeia este ano. Então venha para trabalhar correção de preço. O time está melhor do que o outro, de preferência com superioridade mais espaçada, para que você, de preferência com superioridade um pouco mais intervalada, como a gente gosta de dizer, né? Para que você tenha
tem a percepção para abrir a posição, percepção para entender o jogo e a noção também na hora de fechar a posição, para que não fique tão difícil. Ficar uma trocação de superioridade o tempo todo, ficar abrindo e fechando posição pode ser mais complicado, tá? E eu acho que essa correção de preço, ela pode se estender também até o segundo tempo. Se você é Panther, eu acho que o mercado de resultado final é bem complicado. Você tem algum embasamento, talvez de pensar, poxa, a Atalanta, por mais que ela tenha uma excelente campanha fora de casa, nos últimos jogos, quando ela pegou times bons, ela tem perdido e não tem conseguido fazer gols. Então talvez alguma coisa a favor de um empate anula ou numa dupla chance da Fiorentina possa ser interessante, até porque a Fiore dificilmente vai sofrer algum tipo de reviravolta na quinta-feira, então ela pode se condicionar e se focar para esse jogo aqui, para tentar diminuir essa distância da Atalanta. E ao mesmo tempo eu olho para essa cotação da Atalanta a 3 e penso, poxa, é uma das melhores campanhas fora de casa. É uma equipe que perdeu 4 jogos apenas fora, sabe? É uma equipe que venceu 8 de 15, marcou mais gols do que sofreu. Talvez esse dupla chance da Atalanta também tenha valor. Então eu ficaria em cima do muro, né? Não conseguiria te indicar nada por aqui, até porque eu acho que seria muito nesse embasamento e eu sei que tem uma balança do outro lado. Eu sei que a boa fase da Atalanta também se compensa por excelente fase da Fiorentina. Tá? Então não vou te indicar mercado de resultados, apesar de achar que se você quiser trabalhar a favor de um deles por esse embasamento, seja com empate anula ou com dupla chance, acho que você está bem informado aqui, você pode tomar a sua decisão. Eu não iria, tá? Em relação ao mercado de gols, eu gosto muito de pensar no over 1,5, tá com uma cotação próxima de 1,30. Eu tenho uma Atalanta que fora de casa tem uma excelente campanha, marca com muita frequência, as duas equipes marcam com frequência, mas a Atalanta também sofre gol com frequência fora de casa, tem uma média de mais do que um gol por jogo sofrido fora, tá? E a Fiorentina, não acredito que vai desfocar desse jogo para pensar no Lecce Poznan, porque já está praticamente classificado, então pode colocar força máxima por aqui. Gosto do Arthur Cabral, tá marcando gol com muita frequência, não sei se ele está disponível, eu acredito que esteja, mas eu gosto muito de pensar nesse over 1,5. Não esticaria a corda, já tivemos confrontos aqui de 3-2, 2 vezes, ou seja, o over 3,5 entrou em algumas situações, o over 4,5 entrou em outras, mas eu prefiro ser um pouco mais contido, principalmente numa segunda-feira. Afinal de contas, a Atalanta faz tempo que não vence em sequência e precisa pontuar para continuar dentro aqui da zona de Liga dos Campeões, se ela quiser. Afinal de contas, a Atalanta precisa pontuar em sequência. Nos últimos jogos ela não vem conseguindo ter sequência de vitória. O último jogo fora de casa foi contra a Cremonese com vitória, então eu acho que ela vai buscar também mais uma. O time da Inter vai jogar ainda nesse sábado, eu tô gravando no sábado, então não sei se conseguiu vencer ou não. Acho que foi a equipe do Monza que a Inter iria enfrentar, mas a equipe do Milan empatou com o Bolonha, então a Atalanta seria interessante vencer, e a Fiorentina pode diminuir essa distância também e pode continuar tendo uma excelente campanha em casa, como vem fazendo. Então eu gosto muito de pensar em no máximo 2 gols por aqui. Fechou? Então vamos lá, vamos falar sobre Leeds e Liverpool. Aproveitando que essa segunda-feira é mais tranquila, a gente pode conversar um pouquinho, né? O Leeds, com uma cotação de 4,33, assume ali a 16ª colocação e nas últimas rodadas conseguiu bater times que envolviam ali, que estavam envolvidos também num confronto direto de Liga do Rebaixamento. 2-1 para cima do Nottingham Forest, colocando o Forest dentro da zona de rebaixamento, e 1-0 para cima do Lanterna Southampton. Isso distanciou um pouquinho o Leeds da zona de rebaixamento, mas ainda é uma situação de perigo, por mais que o Leeds tenha um jogo a mais do que, aliás, um jogo a menos do que o Everton, tá? Então ainda é uma situação de bastante risco para o Leeds, que é uma das equipes, junto com o Nottingham Forest e também com o Bournemouth, que mais sofreram gol nessa temporada. Tá? E são fortes candidatos, inclusive também o Bournemouth, por mais que o Bournemouth tenha vencido o time do Tottenham, se eu não me engano, de virada. E esses três que eu citei, né, que tem as piores defesas, têm muita chance de ser rebaixado, por mais que o Bournemouth tenha vencido hoje de maneira espetacular o Tottenham por 3-2 na casa do Tottenham. O Liverpool, essa temporada é uma grande decepção, principalmente fora de casa, ainda mantém bons números em Anfield, mas fora de casa, 3 vitórias em 15 jogos. Era difícil imaginar isso, prever isso depois de uma temporada, aliás, de 2 temporadas tão boas que o Liverpool vinha fazendo, finalista de Liga dos Campeões ano passado. Fora de casa esse ano não funcionou, teve 8 derrotas em 15 jogos e não é uma equipe tão confiável assim no geral, tá? Ainda tem uma cotação de favorito aqui próximo de 1,70. Nos últimos jogos entre eles, o Leeds venceu uma partida, empatou outra e o Liverpool conseguiu vencer 3. Nesse cenário que eu gosto muito de analisar nesse contexto, o Leeds visitou o Liverpool em Anfield, conseguiu vencer no último jogo, mas nesse contexto, 3-0 para o Liverpool em 2021 e de novo aqui 1-1.
tá? Então, das últimas 2 vezes, o Liverpool pelo menos não perdeu da equipe do Leeds. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente vai ver uma predominância muito grande de cores vermelhas no Liverpool. Isso não está combinando com o escudo, tá? É porque realmente o Liverpool tem situações de estatísticas fora de casa muito preocupantes. Não é uma equipe que vence muito, não sai tanto na frente do placar, não tem tanta iniciativa fora, falhou em marcar em quase 50% dos jogos e ficou sem sofrer gol em menos de 30% dos jogos, ou seja, uma defesa muito vazada, tão vazada quanto o Leeds dentro de casa. E olha que eu acabei de falar que o Leeds é uma das 3 equipes que mais sofre gol na Premier League. Então eu tenho o Leeds tendo o melhor ataque e as 2 defesas sendo muito ruins. O Leeds vence mais, pelo menos no fator dentro de casa, foi o primeiro a marcar mais vezes, falha menos em marcar do que o Liverpool, porém eles sofrem gol com a mesma frequência. Não conseguimos no primeiro tempo identificar uma superioridade, porque eu tenho o Liverpool vencendo um pouco mais, só que perde também um pouco mais. O Liverpool sofrendo 1 gol a menos, mas também marcando 2 gols a menos. Então, é um primeiro tempo extremamente parelho, tá? Muito cuidado. A cotação que o mercado definiu aqui exige um Liverpool um pouco mais para cima, principalmente se você é trader para ter esse controle de mercado. Mas não é o que o Liverpool vem apresentando. Tá? No segundo tempo, eu ainda tenho o Liverpool perdendo bastante e o Leeds também perde bastante, próximo de 30%, mas eu tenho o Liverpool vencendo muito menos, tomando mais gol, marcando menos gol, e aqui eu já tenho o Leeds vencendo um pouco mais. Então, por mais que ainda seja muito parelho, eu ainda tenho uma leve superioridade do time do Leeds. Se você é trader, com esse tipo de cotação, o mercado ele tem uma expectativa de um Liverpool superior com posse, tentando propor mais o jogo, não é uma proposição de jogo extremamente forte, o Liverpool não acredito que vai ter mais de 70% de posse de bola, não vai empurrar o Leeds para trás. Eu acho que é uma superioridade nítida, mas não tão objetiva assim. E aí o mercado vai ficar confortável. Porém, não acho que é um jogo fácil para você buscar um back Liverpool, se você é trader, ou uma correção do Leeds. O Leeds é uma equipe que consegue marcar gol com frequência, apesar de também sofrê-los, né? Nos últimos jogos, o Leeds conseguiu marcar contra o Crystal Palace, contra o Nottingham Forest, contra o Brighton, contra o Southampton, só não conseguiu marcar contra o United. E o Liverpool sofreu gol contra o Chelsea, não, porque foi um jogo horroroso, né? Sofreu gol contra o City, sofreu gol contra o Real Madrid, sofreu gol contra o Bournemouth, então também é uma equipe que vem sofrendo gols. Então é difícil confiar numa posição de longo prazo no primeiro tempo, sem que o Liverpool ofereça algumas chances para o Leeds. Então você vai ter que estar muito atento aqui para abrir e, caso necessário, fechar a posição, porque pode ser que essas janelas de superioridade do Liverpool não sejam assim tão longas, tá? Como nós não temos nenhum embasamento de superioridade, nem no segundo tempo, nem no primeiro, não tem nenhum momento do jogo onde o Liverpool cresce, estatisticamente falando, você vai ter que tirar essas correções na unha. Ou seja, focar no jogo, pode ser no primeiro, pode ser no segundo tempo, mas verificar os momentos onde o Liverpool está jogando melhor. E eu acho que vai ser um pouco mais difícil por aqui. Se você é trader, talvez seja um jogo mais complicado, a não ser que seja um jogo atípico do Liverpool. Se você é punter, aí você precisa considerar de novo a questão do peso da camisa. Vamos primeiro analisar o seguinte: o Liverpool, com 44 pontos, ele ainda tem chance de pegar o Tottenham, pelo menos para disputar ali uma Europa League. Acho muito difícil pensar numa Liga dos Campeões, porque eu tenho hoje o Newcastle United disputando a 3ª e a 4ª colocação. O Brighton hoje está pedindo passagem. Eu acho que o Brighton e o Aston Villa hoje eles merecem muito mais do que o próprio Liverpool, e até mesmo o Brentford futuramente. Tá? Então, eu acho muito difícil pensar no Liverpool na Champions League. Porém, dá para imaginar um Liverpool tentando buscar pelo menos a 5ª colocação, porque o Tottenham tem 31 jogos, 2 a menos do que o Liverpool, e o Tottenham já perdeu para o Bournemouth. Então, daria para pensar. Então, existe ainda motivação para o Liverpool por aqui, não só a questão financeira, mas também disputar uma competição europeia. Mas aí, eu te aconselho a assistir um pouco do jogo. Não adianta vir para cá no pré-live com essa cotação de 1,70, com essa temporada horrorosa que vem fazendo o Liverpool, e acreditar que hoje vai ser diferente. Não tem sido diferente nos últimos jogos. Não tem sido diferente. Ah, mas o Liverpool jogou muito bem contra o Arsenal. Tudo bem, mas ali tem uma motivação extra. Você quer carimbar possivelmente ali a taça do campeão, caso o Arsenal seja campeão. Você quer mostrar que você ainda é capaz, que você consegue dificultar a vida do time que está em primeiro colocado, que você só está vivendo ali talvez uma má fase. Tem uma motivação extra, estádio lotado. Contra o Leeds já não tem tanta motivação. Então eu aconselho você primeiro assistir um pouco do jogo. Se fosse para trabalhar a favor do Liverpool no mercado de resultados, eu te indicaria pelo menos considerar colocar esse empate anula, porque das últimas 2 vezes o Liverpool, uma ele venceu, outra ele empatou, então pelo menos, caso aconteça do Liverpool não conseguir vencer, você tem o dinheiro aqui devolvido. Em relação ao mercado de gols, nas últimas 5 situações, a gente teve 4 over 2,5, tendo um 6-0, um 4-3, e somente em uma situação a gente teve só o over 1,5. Então me parece, pelo Leeds ser uma péssima defesa no geral, e o Liverpool ter uma péssima defesa fora de casa, ter muita desatenção, me parece ser um jogo com uma boa capacidade de trabalhar pelo menos 2 gols,
e essa cotação aqui ela tá ridícula, então talvez ficar de olho no over 2,5 no live, um Liverpool na frente, buscando contra-ataque, seria interessante. E para quem é um pouco ousado, já que a gente teve o ambas marcam em 1, 2, 3 situações, pode ser interessante, mas eu não pegaria essa cotação no pré-live. Somente no live, ela próximo de 2, tá? Gosto muito de pensar no over 1,5, se você quiser pegar ela final do primeiro tempo, próximo de 1,40, 1,50, excelente. E gosto muito de pensar também no ambas marcam ou no over 2,5. Acredito que se a gente tiver 3 gols por aqui, talvez a gente tenha as duas equipes marcando, tá? Mas, de novo, esse tipo de cotação, assim como a odd do Liverpool, não faz jus ao que a gente espera do jogo. Então, talvez seja mais interessante você aproveitá-las no live. Às 16h15 no Campeonato do Egito, o Al-Ahly enfrenta a equipe do Smorra com uma cotação de próxima de 1,50. O Al-Ahly eu trouxe ele aqui no vídeo de sábado pra gente ficar de olho. No sábado não, foi sexta-feira. Pra gente ficar de olho numa possibilidade de vitória contra essa equipe aqui do Farco, ou Parco. Até agora eu não descobri como é que pronuncia. E ele acabou vencendo muito tranquilamente, venceu o primeiro tempo e venceu o jogo por 3-0. A situação é que o Al-Ahly ele ficou sem jogar alguns jogos do Campeonato Egípcio para dar atenção à Liga dos Campeões africana, né? A Liga dos Campeões da CAF, Confederação Africana de Futebol, e com isso ele ficou 4 jogos a menos do que o Future FC, que aqui ainda tá Coca-Cola, mas esse nome já mudou, e eu tenho um Al-Ahly agora com 3 jogos a menos. Já recuperou a liderança, é muito provável que vença o campeonato do Egito novamente, né? Aliás, novamente não, porque eu acho que nos últimos 2 anos o Zamalek venceu, mas o Al-Ahly é o maior campeão, se eu não estou enganado, do Egito. Só está com um jejum ali de alguns anos sem vencer, mas é hoje o melhor elenco, sem dúvida, do Egito. Qual que é o problema? No jogo contra o Farco, né, vou chamar assim, ele tinha uma distância mais considerável para esse jogo da Champions League. Se eu não me engano, esse é um jogo de quartas de final que ele vai fazer contra o Raja Casablanca. E esse jogo já contra o Smorra, na segunda-feira, ele tem uma distância menor. Na segunda, dia 17, então eu tenho terça, dia 18, quarta, dia 19, quinta, dia 20. Esse jogo, então, vai ser num sábado. Muito provavelmente vai ser num sábado, né? Dia 22, exatamente. Esse jogo vai ser num sábado. Eu tô gravando no sábado, vai ser daqui a uma semana. Mas a distância para esse jogo de segunda-feira já é menor. Não tenho certeza, sinceramente, se o Al-Ahly vai se dedicar tanto nesse confronto contra o Smorra, sabendo da proximidade desse confronto com o Raja Casablanca. Porém, são 5 dias. Dá pra descansar. Afinal de contas, por exemplo, o Al-Ahly jogou contra o Farco no dia 14. E 3 dias depois já tá enfrentando o Smorra. Então, eu acho que é um time que conseguiria se recuperar. Então eu trouxe essa opção da gente ficar de olho nessa possibilidade novamente de trabalhar um back aqui ao Al-Ahly, que é um time que dá padrão, é um time que joga pra frente com muita intensidade, muita posse de bola. Como visitante tem a segunda melhor campanha, tá invicto, e como mandante o time do Smorra perdeu 6 de 13 e só venceu 3 partidas. Utilizando o PDF de apoio, predominância claríssima aqui de superioridade do Al-Ahly, quase 90% de vitórias, em quase 90% dos jogos saiu na frente, não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa e ficou sem sofrer gol em quase 65% dos jogos. Excepcional ataque, excepcional defesa. O Smorra também marca bastante gol dentro de casa, mas é uma equipe que sofre com muito mais constância, porém não sai tanto na frente e nem vence tantos jogos assim. O primeiro tempo do Al-Ahly fora de casa me preocupa. Isso aqui é uma situação de atenção. Não é um time que vence tanto, não vence tanto além do que o adversário, né? É uma distância pequena, perde menos, mas o número de gols marcados pelos dois no primeiro tempo é parecida, só que aí eu tenho um Al-Ahly no primeiro tempo sofrendo menos gols, tá? Então, existe uma mini superioridade do Al-Ahly, mas não é a melhor que ele pode apresentar na primeira etapa. No segundo tempo, aí eu já tenho o melhor momento do Al-Ahly no jogo, quase 80% de vitória, nenhuma derrota, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido, e do outro lado eu tenho o Smorra vencendo menos de 25%, perdendo mais do que 20% e tendo um número de gols marcados bem menor do que no primeiro tempo. Sofre menos também, mas também marca menos. Se você é trader, você provavelmente, pelo estilo de jogo do Al-Ahly, vai ter condição de aproveitar momentos para estar a favor do Al-Ahly no primeiro tempo. Qual que é o grande problema? O Al-Ahly sofre poucos gols, mas ele não vence tanto na primeira etapa. Isso significa que ele pode ter mais dificuldade para poder achar o seu gol, mais dificuldade para poder impor o seu ritmo. Porém, o Smorra é um time que marca bastante e sofre bastante. Significa que tem um estilo um pouco mais kamikaze, de se expor dentro de casa e de dar mais espaço. Então, dependendo de como o Smorra está jogando, se é uma equipe só defensiva, sem contra-ataque, pode ser interessante você ficar assim de olho nesse back Al-Ahly no primeiro tempo. Mas é provável que os melhores momentos do Al-Ahly estejam no segundo tempo, mesmo com a proximidade desse jogo do Raja Casablanca. Então, fica de olho também na possibilidade de pegar essa odd do Al-Ahly às vezes mais alta no segundo tempo para tentar buscar essa vitória. Se você é Panther, me agrada essa vitória do Al-Ahly a 1,50 nos 90 minutos, porém esse fator de proximidade
proximidade do jogo da Liga dos Campeões africana com o Raja Casablanca, do sábado, me preocupa um pouco, porque o ritmo de jogo, né, o calendário do Al-Ahly está muito apertado. Tá? É provável que vença, é provável, mas essa proximidade com o Raja Casablanca pode fazer a equipe mesclar alguns jogadores, ou não jogar tão bem nos dois momentos. Então, ao invés de você trabalhar a favor do Al-Ahly a 1,50 nos 90 minutos, o que você pode fazer é o seguinte: espera o primeiro tempo, ou espera pelo menos metade do primeiro tempo para ver como o Al-Ahly está se comportando, e tenta pegar essa cotação mais alta no ao vivo, principalmente no segundo tempo, onde o Al-Ahly costuma fazer o melhor, né, dos dois tempos comparativamente. Então você pode até pegar um empate do Al-Ahly ou até pegar uma derrota do Al-Ahly, mas provavelmente uma cotação mais alta vai justificar mais o risco. Porque como ele não faz um bom primeiro tempo, talvez seja melhor você aproveitar onde ele tem de melhor, onde ele costuma jogar melhor fora de casa. Ah, mas o Al-Ahly marcou logo no início e já resolveu o jogo. Beleza, tudo bem, você não precisa fazer tudo. Você não precisa aproveitar todas as oportunidades. A cotação estava mais baixa, você sabia da superioridade, mas sabia também que o time poderia jogar um pouco pior. Acabou não jogando, marcou o gol, você não pegou, paciência, bora para a próxima. Agora, se eu chego no intervalo, o Al-Ahly empatando, eu tenho uma cotação mais alta, um time que costuma jogar melhor, e mesmo com a dificuldade talvez da proximidade desse jogo da Champions, eu tenho um embasamento melhor e uma cotação que pode valer mais o risco. Então eu ficaria assim de olho nessa possibilidade da vitória do Al-Ahly na segunda parte. Não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque o Al-Ahly é muito econômico em relação a sofrer gols, não sofre tanto, e o segundo tempo do Esmorra também não é uma equipe que sofre tantos gols assim, tá? Então ficaria só com esse mercado de resultados. Se você quiser pegar pré-live, o Al-Ahly, saiba do risco, e no segundo tempo eu acho que pode ser mais interessante. Eu acho que para você que é trader, você pode ter mais oportunidade nesse jogo do que você que é punter. Nos jogos para gols dessa segunda-feira, temos a terceira Liga da Alemanha, a Vitória Colônia contra o Duisburg. Acho que é uma boa opção para ficar de olho aqui, pelo menos no over 1,5. Pode caber, dependendo se você estiver trabalhando no live, também o over 2,5 e o ambas marcam. Não são equipes que brigam tanto por alguma coisa significativa na tabela, mas eu acredito que ainda existe a possibilidade da Vitória Colônia buscar uma quarta colocação. É difícil, mas pelo menos aqui para o Duisburg fugir da zona de rebaixamento, acredito que vale, tá? E tem dois jogos da segunda divisão da Holanda, com times tradicionalmente já conhecidos para o mercado de gols. O over 2,5 saiu em 8 das últimas 10 partidas do Jong Ajax, ou Jong Ajax, e o over 1,5 saiu em 8 das últimas 10 do Jong PSV. Acho que é interessante também, apesar das duas equipes não brigarem por muita coisa, tá? E por último, o Jong AZ contra o Jong Utrecht, também são times muito pautados em gols, principalmente aqui pelo fato do Utrecht ter uma das piores defesas e tá na última colocação do campeonato, então também pode ser um jogo interessante. A diferença da terceira divisão da Alemanha para a segunda divisão da Holanda geralmente são as cotações mais esmagadas na Holanda. Então buscar o over 1,5 na Holanda eu te aconselho fazer só no live. No pré-live seria mais interessante buscar o over 2,5, mas também as odds são muito esmagadas, então muito cuidado com o tipo de cotação que você pega. Se você não tiver metodologia, não entre, tá? Nos jogos extras, a gente tem às 11h30 na Bulgária, CSKA Sofia contra o outro Sofia, o Levski Sofia. O CSKA está um ponto na frente do Ludogorets, tem um jogo a menos, então precisa vencer. Não é um adversário fácil, mas precisa vencer. Pode ser interessante. A cotação tá alta porque o adversário realmente é muito forte, tá? Mas é interessante. O Nordland, que briga com o Copenhaga aqui na liderança da Dinamarca, tem um ponto na frente também. O Copenhaga também tem que jogar essa rodada aqui no Championship Round. Vai pegar o Renders, o Nordland, que é um time que, particularmente falando, não deve brigar pelo título, mas pode brigar aqui por vaga em competições europeias na Liga Europa, tá? Às 2h10, na Suécia, nós temos o Malmo enfrentando o Göteborg. Essa temporada o Göteborg está muito mal. Começou com 2 jogos e 2 derrotas, mas ainda está no comecinho, né? Assim como o Malmo tem 2 jogos e 2 vitórias, também está muito no início. Fora de casa, o Malmo fez um jogo e venceu por 2-1. Pode ser interessante você pelo menos assistir as primeiras rodadas desse campeonato para ver se vale a pena no futuro trazer o Malmo para sua carteira de trabalho, né? Por enquanto ainda é só o começo. Doutrinar ou dizer que o Göteborg vai ser horroroso e o Malmo vai disputar título, ainda é cedo, tá? Apesar de saber que o Malmo é um dos melhores times da competição. Na Romênia tem uma situação interessante que eu tô olhando aqui, ó, o Cluj, eu tô gravando esse vídeo no sábado, o Cluj venceu o seu jogo hoje por 2-1. Chegou a estar empatado, mas conseguiu vencer por 2-1. Isso fez com que o Cluj ficasse a 1 ponto, se eu não me engano. Deixa eu conferir a tabela de classificação aqui, atualizada. Já tá atualizado aqui. Então tá a 1 ponto de distância do Farol Constanta, que ainda tem um jogo por fazer contra o Steaua Bucareste. E aí a situação é a seguinte: se o Constanta vencer, praticamente tira o Steaua Bucareste da briga. Porém, se o Steaua vencer, a gente tem o Steaua indo a 37 pontos, ficando
A1 do Cluj e deixando o Cluj ainda A1 do Constanta. Então podemos ter campeonato aqui ainda. Então é um jogo muito importante, mas essa cotação do Steaua abaixo de 2 aqui, não sei não, hein? Porque é um jogo mais parelho do que isso indica. Pode ser que o valor esteja do lado do Constanta, mas das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Constanta venceu 3 vezes, o Steaua Bucareste venceu 2 vezes. Acho que essa cotação está um pouquinho esmagada, mas eu não entendo tanto assim da Romênia. Jogos extras para correção de preço, a gente tem o Celta de Vigo contra o Mallorca, na Espanha, La Liga 1, e na La Liga 2 temos o Levante enfrentando o Mirandés, lembrando que o Levante está brigando ali para tentar buscar uma vaga direta para a La Liga 1. O Levante dentro de casa tem 9 vitórias em 17 jogos, apenas 2 derrotas, e o Mirandés tem 2 vitórias só fora de casa. Talvez no live trabalhar alguma coisa a favor do Levante, pode ser interessante. E se você tiver com tempo sobrando também, Vizela e Boa Vista é mais um jogo para correção de preço aqui na Primeira Liga de Portugal. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela companhia de vocês, fica com Deus e até terça-feira.